Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos caminhar aqui. Hoje a gente finaliza, né? O livro de 2 Samuel. E vamos para 1 Crônicas também hoje e Salmos. Então vamos começar com 2 Samuel, capítulo 24, que é o último capítulo de 2 Samuel. Diz assim: Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade, Cádiz dos Hititas, chegaram a Dan, Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi a iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao teu servo? E respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os 2 bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Então o capítulo 24 fala dessa maneira insensata, né, de Davi, de do nada desejar saber quantos homens, quantos soldados ele tinha no seu exército, porque isso era a maneira de saber se ele seria vencedor ou não nas batalhas, né?
E ele sabia que não era o ideal a ser feito, mas muitas vezes o ego, né, do ser humano, ele quer realmente, deseja saber o poder que ele tem nas mãos, e Davi então pede isso a Joabe, e Joabe sabia que isso não seria uma boa ideia, porque Deus não tinha prazer de que Israel contasse os seus homens nesse sentido, porque a confiança de Israel sempre estava no Senhor nas guerras. Não tinha a ver com o número de homens no exército, mas sim com o Deus do exército de Israel, o Deus do povo de Israel. Eles podiam ser 10, como podiam ser 1 milhão. A mesma força militar que eles tinham com 10 ou com 1 milhão era a mesma, porque era o Senhor que sempre estava na frente das batalhas e estava dando as estratégias para eles vencerem. Então, por isso, há essa tristeza da parte do Senhor com Davi, porque ele não deveria ter feito isso. 1 Crônicas 21 e 22, vamos lá. 1 Crônicas 21 e 22, vai falar sobre essa questão também. 1 Crônicas 21 diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Porque o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe, e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virou-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: Ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: Considera-o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, e debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti.
O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 quilos de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Na época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar de holocaustos estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Capítulo 21 conta, a mesma situação sobre a punição recebida, por Davi e pelo povo por conta do recenseamento. Esse texto ainda fala no início aqui que foi Satanás quem se levantou contra Israel no sentido de desejar que muitos morressem, Por isso que ele incita Davi a fazer esse recenseamento, Havia uma ordem da parte de Deus que nunca fosse feito esse recenseamento, Deus já tinha feito isso lá no início e isso era suficiente. Depois disso, Israel não deveria mais contar os seus homens, porque a guerra quem vencia era o Senhor, não era Israel. Vamos lá, capítulo 22, depois a gente vai ler Salmo 30. Capítulo 22 diz assim: Então Davi, 1 Crônicas, tá gente? 1 Crônicas 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os sírios haviam trazido muito cedro para Davi. E Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor dê a você prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra, e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão, e disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com você, e concedeu a você paz, pois ele entregou os habitantes desta terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor,
para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo, que será construído em honra ao nome do Senhor. Então, capítulo 22, ele fala desse desejo, né, que Davi nesse momento tem de realmente construir algo poderoso ali na Eira de Araúna, né, esse monte que nada mais é do que o monte de Deus, o mesmo monte que o Senhor então separa para essa construção do templo e que vai ser a referência, o mesmo monte que está lá hoje em dia com o domo da rocha, né, é o mesmo lugar. E muitos dizem que foi o mesmo lugar para onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, né? Então existe realmente toda a mão de Deus movendo, né, para que tudo acontecesse justamente naquele lugar específico. Vamos para Salmos 30 para a gente terminar a leitura de hoje. Salmos de número 30. Salmos de número 30 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu furor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Um cântico de Davi, né? Com certeza exaltando ao Senhor, dizendo que ele tem prazer em Deus porque o Senhor o salva, o resgata, né? Ele fala de não descer à sepultura, mas que o Senhor devolva a vida com ressurreição. Isso tudo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não veria a corrupção, né? Não seria submetido a muito tempo de sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então Davi fala dessa restauração, dessa ira de Deus que dura só por um instante, a palavra fala, né? Porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Amém, queridos? Então, que essa quarta-feira seja cheia aí da presença de Deus, que você possa meditar nesses textos. O texto de 2 Samuel e 1 Crônicas é poderoso, tem muita coisa ali dentro daquele texto que Davi cometeu, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, e tudo isso o Senhor deixa para que nós possamos meditar e ver aonde estão, né, os problemas que o povo enfrenta por conta do pecado. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quarta-feira aí para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta aqui para continuar nossa leitura.